Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos lá, então. Eu coloquei aqui no título da live o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar sobre o artigo Você lidera uma equipe ou uma gangue? E quero saber se todo mundo leu. Se não leu, a gente vai falar um pouquinho aqui. Quer falar alguma coisa, Fê, antes da gente começar? Não, vai lá. Bom, então eu vou ler aqui o que fica ali como um resuminho do artigo, como uma prévia, né? Para a gente poder seguir dali. Então, a autora começa falando assim: a autora discute duas maneiras através das quais as pessoas podem trabalhar juntas em um grupo, como uma equipe ou como uma gangue, e explica por que você precisará de ambas em diferentes momentos em sua transformação Lean. Então, acho que aqui ele já começa a falar de liderança Lean na jornada de transformação, de mudança de cultura, né? O artigo é um pouquinho extenso, ele dá alguns exemplos, mas eu achei muito bacana. O primeiro ponto que eu ressaltei aqui é que o autor, ele fala, na verdade é ela, né? A autora fala que ela enxerga de diferentes perspectivas a questão de equipe, de liderança. Ela já passou por experiências de ambas perspectivas, então ela pode falar tanto do lado de ser um colaborador, quanto do lado de um cliente, de um prestador de serviços e de um líder e, mais recentemente, ainda de um coach. Então, assim, ela traz essa abordagem mais holística sobre liderança. O que eu já, quando ela começou falando isso, eu já achei bem interessante. Porque, normalmente, quando a gente pega alguém que vai falar de liderança, mas que só tem a experiência do lado de ser líder ou de ser liderado, a gente perde um pouco dessas outras partes que são muito importantes também, de você conseguir se colocar em todos os pontos de referência, né? Sim, isso A é bem minha com um papel, desempenhando um papel específico, né? E a gente esquece de olhar com uma visão mais holística, né? Do ponto de vista de outras pessoas. E isso que ela fala é bem legal, né? Dela ter tido a oportunidade de ter a experiência, né? E vivenciar olhando a mesma coisa de diferentes visões. E isso é muito legal. O que eu coloquei aqui, né, que eu acho que faz todo sentido a gente falar, principalmente para a galera que não leu o artigo, não conseguiu ler, é justamente esse título, né? Quando a gente começou a conversar sobre os artigos para a gente trazer, a gente achou muito interessante o título, né? Pô, você lidera uma equipe ou uma gangue? E a gente ficou naquela curiosidade do porquê será que ela está falando isso. E aí o que eu acho legal, né, é que como diversas outras palavras, a palavra gangue, né, ela acabou ganhando um sentido muito negativo, quando na verdade a palavra gangue, ela tem um significado bacana, né, que é ali um conjunto de pessoas que seguem, né, é uma jornada em busca de um objetivo. E aí o que ela fala, né, que a gangue ela pode ter tanto um objetivo, né, positivo quanto um objetivo negativo. Só que como a gente conhece, né, no nosso dia a dia muito mais fortemente as gangues no sentido negativo, acabou que a palavra ficou muito negativa, mas o significado dela não tem nada a ver com coisa ruim ou com criminalidade, nada disso. E aí ela fala da equipe, né, que ao contrário da gangue, a equipe está muito relacionada ali com animais, né? Conjunto de animais. E aí fala muito ali dos cavalos que estão guiando uma carroça, por exemplo. E aí é interessante, né? Porque ela traz justamente os dois pontos. A gangue, ela é um time que tem uma variedade de pessoas, cada uma com uma habilidade para compor, né, aquela equipe e juntos atingir, né, em uma jornada atingir um objetivo. E a equipe é muito vista como aquele conjunto de pessoas também que estão sendo direcionadas e tudo é muito claro, né, para elas o que elas precisam fazer, como fazer para chegar e atingir o objetivo. Então, acho legal colocar essa diferenciação
Porque eu acho que, basicamente, o artigo todo ela vem trazendo esses dois pontos, né? Que tem certos momentos que o líder, ele tanto lidera uma equipe, quanto ele lidera logo em seguida uma gangue, né? O mesmo conjunto de pessoas pode desempenhar os dois papéis, quanto a gente pode participar de uma equipe ou de uma gangue também, né? Dependendo do momento onde a empresa se encontra, onde a área se encontra, onde o negócio se encontra. Eu achei essa visão muito legal, assim, muito bacana, que era uma visão que particularmente eu não tinha, assim. Para mim sempre foi muito equipe, time, eu nunca tinha pensado nesse sentido da gangue. Não, foi legal você comentar, porque as nossas lives, caso a galera ache que não, que a gente prepara alguma coisa, não, é tudo no freestyle mesmo, a gente chega aqui e começa a bater um papo. E aí, você me falando isso, eu tinha separado esse ponto para falar sobre a gangue, que ele dá esse conceito de grupo de pessoas que vão juntas em uma jornada, que eu achei super interessante. E aí, o que me veio nisso? Primeiro, que a gente tem realmente esse sentido pejorativo. E aí eu lembrei do seriado que eu amo, que a gente já até postou aqui do Peaky Blinders, mas que eu postei aqui, inclusive, justamente os pontos relevantes de liderança que você pode tirar desse seriado. Então, assim, como que acabou batendo uma coisa com a outra, né? A gente acabou ali falando de gangue, que no Peaky Blinders, obviamente, é uma gangue no sentido pejorativo, mas mesmo assim você consegue tirar pontos de liderança muito interessantes ali de dentro. Então, quem não teve a oportunidade de assistir ou de ver o post, seria legal dar uma olhada justamente por estes pontos de liderança, de como que um bom líder, direcionando a equipe, ele consegue atingir os objetivos. E aí, quando eu comecei a ler esse artigo, ele falando de gangue, foi fechando esse quebra-cabeça, né, mental. Falei, caramba, é verdade. Faz todo sentido. No Peaky Blinders é a mesma coisa. Cada integrante ali da gangue tem uma habilidade diferente e eles se completam de uma forma diferente e todos eles são necessários para atingir um objetivo. E eles têm essa figura do líder muito como faz parte do time, isso eu acho muito interessante também, ele também cita isso aqui no artigo, faz parte do time, joga junto, quebra os obstáculos e as barreiras. O líder tem muito esse papel dentro de uma gangue também. E no conceito que ele fala aqui do artigo também. Então, assim, eu achei sensacional. E aí, eu fechei mais um quebra-cabeça na nossa equipe. Que eu falei, caramba, o nosso gestor que já fez live aqui com a gente, o Renato, ele foi muito, assim, eu não sei nem a palavra para dizer, mas é inteligente, vamos dizer Assertiva, assim, né? de fechar uma equipe justamente nesse sentido. A nossa equipe lá, cada um tinha uma habilidade muito diferente um do outro, mas que no time se completa de uma forma que aquele time, cada um com a sua habilidade, cada um com essa habilidade diferente, faz com que os objetivos sejam atingidos de uma forma assim, jogando em equipe. Eu achei muito legal. E aí, o que ele fala, que eu achei interessante também, são dos momentos, né? Que aí bateu um pouco num paradigma meu de conceito de equipe que eu tinha e que quando ele trouxe o real conceito aqui de equipe, nem faz tanto sentido assim com o que eu tinha na minha cabeça, né? Ele fala que aqui, quando ele pesquisou a palavra equipe, que tem origem germânica, fiquei surpresa ao descobrir que ela estava relacionada a termos como rédea e a raiz indo-europeia do verbo ducere, sei lá como é que é isso, que significa liderar. Enfim, ele dá esse contraste de que, assim, a equipe seria um grupo que consegue seguir ali em equilíbrio, né? Num ritmo, ele até faz essa comparação, né? Então, uma equipe tem tudo a ver com equilíbrio, e ele fala de Rei Junca, que é você nivelar, né? E o alinhamento para criar tração no mesmo ritmo. E aí ele faz ainda o paralelo com o TACT, que eu achei sensacional. E aí o que isso veio na minha cabeça? É que assim, beleza, você tem momentos diferentes. E o momento que você jogaria como equipe seria quando tá tudo dominado, vamos dizer assim.
Tá tudo acontecendo no ritmo que deveria acontecer, que você pode usar ali um trabalho padronizado e seguir conforme um troubleshooting da vida que você já tem respostas. E aí você lideraria como uma gangue em momentos mais incertos, de turbulência, né? E que aí você sabe aonde você quer chegar, mas você vai se deparando com os obstáculos no caminho e você tem que ir passando por isso. Eu achei sensacional essa Ou em analogia, ambientes porque de é muitas realmente mudanças, assim. né? Ou em ambientes de muitas mudanças. E aí eu trago um paralelo, assim, né? Por exemplo, lá na XP a gente tem muita mudança o tempo todo. Então, é um pouco mais complicado a galera trabalhar como uma equipe, ali no equilíbrio, mantendo, né, um trabalho padronizado, uma entrega num ritmo contínuo. É claro que sempre dá para fazer, né? A gente tem rotinas que a gente roda todo dia, né? Que é a mesma coisa e não muda. Mas como as demandas elas aparecem, né, muito assim rápido, de supetão, a equipe tem que trabalhar muito como uma gangue, né, para poder pegar aquela demanda, aquela entrada e já conseguir se resolver bem para poder conseguir entregar um resultado. Porque se a gente dependesse somente de trabalhar conforme um script, né, conforme um trabalho padronizado, a gente não conseguiria fazer a entrega que a gente precisa fazer, que, cara, é do dia para a noite na velocidade da luz. Então, para mim ficou muito claro quando eu trouxe isso, né, agora para minha nova realidade, porque eu vejo de fato a galera muito assim, sabe? É muitas pessoas de áreas diferentes, com experiências diferentes, com domínios de tecnologia diferentes, que no final se complementam muito bem e conseguem entregar resultados assim bizarros. Não é à toa que a cada ano ela dobra, né? O faturamento, o lucro e o crescimento dela. O time consegue absorver muito rápido essas mudanças. E aí eu fico, para mim, um exemplo que para trazer para o dia a dia da galera é muito assim, né? Como se a gente estivesse falando, por exemplo, que uma equipe ela se comporta muito semelhante a um grupo de operadores ali, né? Operando uma máquina que tem um líder no qual, né? Ele não é que ele não comanda, né? Mas ele lidera aquele time sabendo qual é o objetivo dele e o que ele precisa fazer e como ele precisa fazer para alcançar aquilo. Então, os operadores têm um trabalho padronizado, eles têm as metas diárias, eles sabem exatamente o que eles precisam fazer a partir do momento que eles entram até o momento que eles saem da fábrica. E aí, um contraponto seria, por exemplo, um time de analistas ou um time ali que está um pouco mais gerencial, que acaba tendo que ir absorvendo as demandas do dia a dia e resolvendo os problemas. Então, uma linha que parou e precisa ser, né, consertada, precisa ser resolvido o problema. Ou uma não conformidade que apareceu. Então, o dia a dia é um pouco mais turbulento, né? Com coisas menos esperadas. E aí eu acho que a galera acaba se comportando ali na maior parte do tempo como uma gangue. Então, esse conceito é bem legal, assim, né? Eu acho que é um conceito que todo mundo meio que tem no dia a dia, mas que não dá nome, né, a isso. É isso mesmo. E aí o que eu achei muito legal também que ele fala é a frasinha que a gente estava falando da gangue, do sentido pejorativo, que ele coloca assim: uma gangue vai escolher ser boa ou má, acredito, dependendo da liderança e do motivo pelo qual lideram. E aí, quando ele fala do dependendo da liderança, depois ele também dá exemplos, né, de dois tipos de liderança diferentes numa concessionária de automóveis. Então, na primeira história, ele fala de um líder ali que remove os obstáculos, que orienta a solução de problemas, que ele sempre garante ali o valor para o cliente seja o norte verdadeiro das suas decisões. E no segundo exemplo, ele usa um líder que é focado apenas em vendas, né? E aí ele dá justamente o exemplo que o cara que só quer vender, quer botar o troféu lá e tal, e que aí ele tem o resultado contrário, que as vendas caem. Justamente o que está muito atrelado com o Lean, que a gente fala, de que você não tem que olhar o custo unitário do produto, né? Que era o que a gente estava falando até, acho que na última live. Mas você tem que olhar o tempo.
E tem tudo a ver com isso. Não adianta você sair vendendo tudo, sendo que você aumentou muito estoque, que é o exemplo que ele dá ali, e no final das contas o teu lucro está menor. Então tem tudo a ver com o Lean também, essa parte de como que, às vezes, até a teoria dos princípios Lean ali, a gente consegue trazer para a parte de liderança também. Eu achei muito legal esse ponto também que ele ressalta. É muito conceito de liderança tradicional versus liderança lean, né? Eu acho que quando ela traz o exemplo ali da concessionária, para mim fica muito claro, né? O que é um líder lean e o que é um líder tradicional. O líder lean, ele tem totalmente foco nas pessoas. Então, ele está preocupado em olhar o dia a dia, ele está preocupado em entender como está sendo a rotina das pessoas, ele toma decisões com base em números, mas se preocupando, né, com as pessoas ali, sendo capazes, tendo toda a estrutura para que essas pessoas consigam atender e líder que, cara, é o cara que comanda, é o cara que dá a ordem, ele fala, a meta é essa, vocês têm que fazer. E aí tem até uma coisa ali bem marcante que ela fala, que quem já teve um líder mais tradicional sabe que isso é uma verdade. A gente tem que alcançar a meta a qualquer custo, né? E isso é muito perigoso, porque no meio do caminho a gente esquece das pessoas, a gente esquece da ética, a gente esquece, no final das contas, o que a gente precisa fazer de fato para gerar valor para o cliente, né? Então, fica muito focado ali no prêmio e esquece que o mais importante é isso que você falou, é o tempo, é a longevidade. Pode ser que no curto prazo, e para mim esse é o grande, né, a grande mensagem desse artigo, é que no curto prazo pode ser que o cara, né, que tem a liderança mais tradicional, que gosta de liderar ali a qualquer custo, né, resultado a qualquer custo, ele pode até se sair melhor, né, porque a vida é essa é a realidade. E ela fala ali, né, eu gostaria muito de falar para vocês que quem ganhou foi o cara que era líder Lean. Mas não, na realidade, quem ganhou foi o cara que é o líder tradicional. Mas quando você olha no tempo, né, a longevidade do negócio, você vê que o negócio do líder Lean prosperou muito mais, teve muito mais longevidade, né, e saúde do que aquela empresa que tinha o líder mais tradicional. Então, eu acho que o Lean é muito isso, né? É a coisa ali da calma, da paciência, da gente fazer certo, né? Da gente não ficar atropelando as coisas, da gente padronizar as atividades que são rotina, da gente conseguir ter essas atividades. Eu falo muito isso agora no meu dia a dia, porque às vezes a gente está num ambiente que é um caos e a gente acha que tudo para sempre vai ser um caos e que a gente só enxerga isso, a gente não enxerga outra saída. Quando, na verdade, a gente tem que parar e falar, não, a gente tem que organizar a rotina, fazer bem, fazer certo da primeira vez, o que eu sempre faço, para sobrar tempo para olhar para o caos, né? E conseguir organizar o caos e ser efetivo com o caos. Porque realmente a gente não consegue prever 100% das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, a gente fizer bem feito, a gente vai ter muito mais tempo para se dedicar àquilo que a gente não esperava, né? Então, eu acho que esse é um recado assim bem importante desse artigo, porque a galera confunde, né, um pouco essa questão do mas o Lean é devagar, o Lean demora. Cara, a gente precisa aí de, porra, sei lá, 5 a 10 anos para passar por um processo de aculturamento. E é isso, né, cara? Não, assim, não tem fórmula mágica, né? As coisas precisam acontecer de fato com calma para a gente gerar longevidade para o negócio. Tanto que é o pensamento de longo prazo que a gente fala diversas vezes aqui, né? E que é o que dentro do Lean a gente prega o tempo inteiro. Eu até separei esse Sim. ponto que você estava falando mesmo, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, que ele tipo, eu tô jogando a verdade na sua cara, a verdade é essa mesmo, né? Eu tô até procurando, aqui, ó. Fique à vontade com verdades incômodas, para nunca punir aqueles que falam a verdade. Quando eu li isso, me lembrou muito a questão também de a coisa do Lean de expor os problemas. Então, quando a gente fala de liderança Lean versus liderança tradicional,
a gente também tem essa quebra de paradigmas, né? Até no exemplo que ele dá, fica bem claro que o líder tradicional, ele tá ali escondendo problemas, tanto que ele faz aquela jogadinha da venda, de colocar uma venda no sistema para bater a meta no final do mês e o próximo mês começa no vermelho, né? Porque ele tem que garantir aquela venda que ele botou no sistema. Então ali você tá o quê? Você tá burlando o processo e tal, e ele fala, ele ainda ressalta ali no artigo, não, é normal, todo mundo faz isso. Então, é a questão de expor os problemas, entender quais são os seus, as suas falhas, os seus desperdícios, o que não está agregando valor para o cliente, e dar a cara a tapa mesmo e resolver, buscar entender e solucionar os problemas que a gente tem. Então, a liderança Lean versus a liderança tradicional também tem esse ponto muito forte que eu achei sensacional, que foi abordado de uma forma... eu achei sutil a forma que foi abordada aqui, mas que eu consegui pescar isso também. Eu achei bem interessante. E aí ele fala aqui, ele completa essa frase. Quando alguém se parece ou age de maneira diferente para você, preste atenção. Você tem algo a aprender com ela e pode se tornar seu maior patrimônio. Lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. E aí ela termina o artigo dessa forma. Eu achei sensacional, porque eu atrelei a esse exemplo que ela deu, que é o que muitas vezes as empresas fazem, né? E ela até ressalta isso ali em cima. Você pode pensar que essa é uma história fictícia, mas se olhar em volta, verá organizações como as descritas em todos os lugares. Espero que, como pensadores Lean, vocês se vejam na história, no exemplo que ela dá da concessionária com o líder Lean, né? Com essa cultura de expor os problemas, de pensar a longo prazo, de ter sempre o valor para o cliente como os nortes verdadeiros, né? Sim. É isso, assim, eu acho que as pessoas, elas têm muito medo, né, de falar a verdade, de expor as opiniões. E assim, eu entendo, né? Porque normalmente a galera que fala sem medo, normalmente é uma galera que não é muito bem vista, né? As pessoas ao redor não curtem muito porque, cara, é do ser humano não gostar de ouvir verdades, né? E falo isso por experiência própria, né? Eu sou uma pessoa que normalmente, quando eu entro na empresa, logo de cara as pessoas não gostam muito de mim, porque eu falo a verdade, cara. Se eu não concordo, eu não concordo. Se eu tenho uma opinião diferente, eu dou a minha opinião. É óbvio, né, que com respeito, tem maneiras e maneiras da gente fazer, né? Eu acho que. E eu aprendi muito ao longo da minha carreira, tomando muita porrada, que existem maneiras e maneiras, né? Porque quando a gente começa, a gente acha que sabe tudo, que a nossa opinião sempre é a certa e que as pessoas têm que ouvir a gente. Depois a gente vai amadurecendo e vai vendo que existe a hora certa, o momento certo, existem as pessoas certas para quem você pode de fato falar a sua opinião e falar a verdade, mostrar um problema ali, né? Então, assim, eu acho que em qualquer empresa, qualquer ambiente, a gente pode sim falar a verdade, a gente deve, né? Porque eu parto muito do princípio de que se eu trabalho numa empresa, eu estou ali para contribuir e eu estou ali para fazer com que aquele negócio seja saudável, seja próspero. Eu não vou trabalhar só para ganhar meu salário no mês. Então, eu gosto de pensar que as decisões que eu estou tomando, os problemas que eu estou escondendo, em algum momento eles vão prejudicar a empresa. Então, eu sempre gosto de falar, mas a gente aprende, né, o momento certo, o time propício para a gente levantar essas questões. E aí, isso é amadurecimento mesmo, não tem jeito. E aí, acho que um ponto legal aqui também para falar, no finalzinho também, ela fala da questão, né, e aí, né, a gente, o que um líder deve buscar? Ele deve buscar uma equipe ou uma gangue, né, afinal de contas. E aí ela fala o que a gente sempre fala aqui, né, a gente fez aí milhões de lives, recebeu milhões de convidados, a gente bateu papo com pessoas de tudo quanto é tipo, formação, trabalham em tudo quanto é tipo de empresa e o recado é sempre o mesmo, né? É buscar o equilíbrio, não tem jeito, né? Não é uma coisa nem outra, a gente não precisa ser xiita nas coisas, né? Uma coisa que eu acho muito legal que eu falo muito a gente não precisa escrever as coisas em pedra, né? A gente pode
ter equilíbrio, a gente pode mudar de ideia, a gente pode errar, a gente precisa se permitir isso. Mas eu acho que a mensagem é o equilíbrio, né? A gente precisa das duas coisas, né? Em momentos diferentes. Então, ela fala aqui, né, que para sobrevivência a gente precisa do equilíbrio. E aí ela fala, né, que monte equipes como os cavalos realizando trabalho previsível estabelecido por padrões e práticas Lean, com um excelente mestre de equipe liderando-os. Então, é o exemplo que eu dei, né? Você ter uma linha de produção, por exemplo, sensacional, onde a galera, porra, compra aquilo ali, gosta do que faz, obedece aos padrões, trabalha certinho, promove ideias, né? Dá ideias, faz melhorias. Então, acho que esse é o mundo ideal ali. Mas a gente também precisa, né, de gangues, né? Porque em determinados momentos a galera vai precisar enfrentar uma jornada. E aí ela fala que quando a gente faz isso, a gente torna mais diversificado possível, com uma ampla gama de habilidades para que elas estejam armadas para uma odisseia. Então, a mesma equipe, né, que hoje é uma equipe que está ali na produção, está fazendo todo dia a mesma coisa, pode ser que em algum momento ela enfrente uma jornada, como, por exemplo, uma jornada Lean. Quantas empresas a gente, né, entrou para falar de Lean para uma equipe, né, que estava acostumada a fazer sempre a mesma coisa, da mesma forma, e um belo dia elas se depararam com uma coisa chamada Lean, que elas nunca tinham ouvido falar, e que iria mudar a vida delas para sempre. Então, elas embarcaram numa jornada, e a partir desse momento elas precisaram se comportar como uma gangue, porque elas entraram num mundo ali, né, que a gente pode chamar de mundo do caos, com 1 milhão de novidades, 1 milhão de mudanças, onde a galera precisava se adaptar, e aonde a gente precisava dessa variedade de experiências e habilidades para conseguir construir, né, um sistema de gestão Lean, que é o que a gente conhece. Então, cara, eu curti muito esse artigo. Eu achei uma mensagem muito legal e ele traz muitos exemplos, né, de como a gente enxerga isso no dia a dia para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias, né, e fazer esse modelo híbrido entre equipe e gangue que, né, pelo que a gente sabe no dia a dia e pelo que ela deixou bem claro no artigo, é necessário, né? Concordo exatamente com o que você falou, que é tudo isso mesmo. Foi o que mais me chamou a atenção nesse artigo e eu gostei muito do artigo também. Aqueles todos que a gente selecionou, assim, esse era um dos que eu mais gostei, justamente porque fala de pontos que a gente vive todos os nossos dias, né? De mudança de cultura, de viver em equipe. Por mais que você não lidere uma equipe, você faz parte de uma, né? Então, você está lidando ali com esse ambiente o tempo inteiro. E ele faz a gente pensar nesse ponto de vista, né? De como você pode ter um momento de equipe e um momento de gangue. Eu achei sensacional, muito bacana. Bom, Fê, eu tô olhando aqui, não veio pergunta na caixinha de perguntas. Então, tava Então, procurando aqui. fechamos. Acho que fechamos. Boa. Cara, eu acho que é isso, assim, né? Acho que o modelo que a gente combinou de live é esse mesmo, de ser uma live mais curtinha, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o artigo. Quando a galera quiser, né? É sempre bom compartilhar com a gente aí, né? A opinião, as perguntas, para a gente poder abrir um diálogo mesmo. A ideia aqui não é ficar só eu e Lu falando, né? É vocês trazerem também aí os insights de vocês, enfim. Mas como não tem nada, acho que é isso, mas acho que esse artigo, para quem não leu aí, né? Por mais que tenha assistido a gente, é bem legal de ler, né? Porque você consegue, através dos exemplos que ela dá, você consegue olhar para o seu dia a dia, olhar ao seu redor, olhar para a sua empresa e diagnosticar, né? Acho que a palavra é essa. A gente consegue diagnosticar Fato. exatamente em que momento, né, a nossa empresa está, né, a nossa equipe está, ou a equipe do outro gerente está. E eu acho que isso ajuda muito a gente a ter um pouco mais de empatia, né? Tem momentos que as pessoas vão estar trabalhando como uma equipe, a gente pode
achar que está muito rígido, que deveria ser mais flexível, mas pode ser o momento, né, de trabalhar dessa forma. Assim como a gente pode ter equipes que estão mais soltas, mais auto-organizadas ali, e pode parecer que é uma bagunça, que o gestor não liga, né, que o cara, pô, tá deixando correr solto, mas quando na verdade, cara, no final das contas, as duas estão entregando resultado. Então, eu acho que isso ajuda a gente a fazer esse diagnóstico, a ser mais empático e a entender também em que tipo de momento a gente se encontra para a gente que está dentro da equipe, né? Não só o líder aí, mas falando como liderados, a gente se localizar também para a gente saber como que a gente pode contribuir ainda mais para a entrega de resultado, né? Eu sempre gosto a gente fala muito de liderança, mas eu gosto muito de falar do papel do liderado, né? Porque eu acho que o liderado ele tem um papel também muito importante que a gente fala muito pouco. Se o líder pode ser o mais engajado que for, pode ser o melhor líder do mundo, que se o liderado não tiver afim, né, nada vai acontecer. Então, eu acho que o engajamento ele tem que ser grande e o sentimento, eu acho que tem que ser aquele que eu falei. Você tem que entrar numa empresa para trabalhar com sentimento de dono, sabe? Com a garra de que você vai fazer aquele negócio crescer, que aquilo é importante, que todas as decisões do seu dia a dia, por menor que seja o seu cargo, menor que seja a sua experiência, cada uma dessas decisões vai contar para que o negócio, né, tenha sucesso ou não. Então, eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas tendem a ter a sensação de que isso tudo está na mão do líder, né? Quando, na verdade, o líder é só o cara que está ali em cima, tentando engajar a galera, mas quem entrega o resultado, de fato, são os liderados, né? Então, a galera tem um papel bem importante aí, que acaba largando muito a responsabilidade na mão do líder, né? É isso, de puxar a responsabilidade para a gente mesma, né? Porque é muito mais cômodo, na maioria das vezes, você colocar, isso não é papel meu. Mas é exatamente isso que você falou. Se a gente está ali, a gente está ali para contribuir. A gente faz parte daquilo. Então, depende da gente, sim. A gente tem que estar ali para jogar, para entender o valor no final e fazer o nosso melhor e puxar a responsabilidade para a gente, sim. Porque realmente é muito mais fácil a gente passar essa responsabilidade para o líder justamente pelo cargo de líder, né? Mas, na verdade, nós todos, a gente fala de liderança Lean, mas acho que todo mundo exerce um grau de liderança no sentido de influência. Então, todo mundo é líder, de alguma forma. Não só pelo cargo. Então, a gente também tem, fazendo parte de equipe, a gente tem que exercer também a nossa liderança Lean, né? Isso aí. Mensagem, né? Seja o seu próprio líder Lean, né? Seja De líder Lean de fato. si mesmo. Mas é verdade. E o que me ocorreu quando a gente estava falando aqui sobre esse é o caminho da live e tal, que eu estava falando da caixinha de perguntas, que a gente bate esse papo, mas para a gente ter interação, estou aqui pensando para a próxima live, a gente podia chamar alguém que está assistindo a live para participar, colocar aqui também. Legal, E dar o seu pode depoimento ser. sobre o artigo. Polêmica, hein? Ia ser uma boa. Mas vamos tentar, vamos tentar. Semana que vem a Aquela gente provinha, vem, arrisca. vou buscar um. A gente arrisca e vê se alguém vai ter coragem de botar a cara aí. Semana que vem vai ter eu e você só aqui. A gente dá a oportunidade, se alguém quiser. Boa. Então tá, gente, é isso. Então tá. Obrigada por Vamos lá vocês. que hoje tem jogo do Brasil, 9 horas. A gente vai Tá. falar do artigo de futebol, hein? A gente vai botar para votação. Tem mais 2 artigos e tem um artigo bem legal falando de Lean e futebol. Então, a gente vai colocar aí ao longo da semana. Votem. Terça-feira que vem a gente volta. E, cara, participem aqui com a gente, deixem perguntas, contribuam, façam, coloquem a opinião de vocês, coloquem os insights que vocês tiveram, porque a gente sempre fala que a gente só aprende compartilhando, né? Quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. Então, não percam essa oportunidade aí. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Adorei mais Tchau, uma Lu. vez.
Beijo. Beijo! Tchau, tchau.